Aproveita que eu posso tocar com a Daiane Dezembro e esse é o quadro Na Trilha da Música. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema bem bacana que é eu quero tocar, por onde eu começo? Você talvez já tenha pensado sobre isso, talvez você está querendo já começar a estudar, talvez você está pensando há algum tempo já e talvez está procrastinando, eu não sei. Mas eu tô aqui hoje para dar algumas dicas, algumas sugestões, para compartilhar a minha experiência com vocês nesse assunto. E seguinte, galera, quando a gente decide trilhar o caminho do aprendizado musical, é muito importante que a gente crie a consciência de que a gente precisa entrar numa rotina de organização, de disciplina, de concentração e de dedicação para com o estudo em casa. Não há outro caminho, galera. Para a gente conseguir aprender um instrumento musical e aprender ele de forma efetiva, de forma prazerosa, nós precisamos nos organizar a nossa rotina em casa, o nosso tempo livre em casa, para conseguir ter um mínimo diário ali para se dedicar ao instrumento. Assim e somente assim você vai observar um gráfico crescente de evolução e de amadurecimento musical. E eu falo isso com experiência própria, e algumas dicas são muito valiosas, são muito importantes nesse processo. Por exemplo, criar um ambiente familiar que envolva as pessoas à sua volta nessa realidade. Às vezes, quando a gente quer estudar um instrumento, a gente está num momento ou num local onde a gente não pode fazer som, onde as pessoas que estão ao nosso redor da nossa família não querem que a gente faça som, se incomoda. Aliás, conviver com músicos não é tão simples, né? Quem mora com músicos, quem é vizinho de músicos, sabe como é que é. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente tem que incomodar a galera. Então, é importante criar um ambiente familiar que envolva o pessoal, que eles entendam esse momento da disciplina de estudo que a gente quer estar. Sabe? Ter o seu cantinho para colocar seu instrumento, talvez deixar ele já montado, preparado. Para algumas pessoas funciona muito bem quando você deixa seu instrumento fora da case, já deixa ele lá para que diariamente você tenha a capacidade de pegar ele, já tá pronto para sair tocando, para sair treinando. E às vezes é muito importante ter um cantinho isolado para isso, porque nós precisamos de foco, de concentração durante o estudo musical. Não dá para estudar, especialmente no começo, quando você está começando a aprender e quando você está escutando alguém assistindo TV do seu lado. Não dá, galera. E eu já tive relatos de alunos que tentam, mas que a família não colabora e é uma briga, assim. Você fica remando contra a maré. Então é importante envolver a família nisso. Mais uma coisa, há que se criar uma regularidade, uma constância desse estudo. Não importa quanto tempo você tem para estudar, não importa se é 30 minutos ou se é 8 horas diárias, o importante é que seja regular, é que seja constante e que seja todo dia. Tem que ser todo dia. O Suzuki é um pedagogo da música e ele sempre defendia que a habilidade musical ela é construída, ela não é nata. O Suzuki, ele não acredita no talento nato, no dom pronto. Ele sempre diz que a habilidade musical é proporcional ao número de repetições que você faz. E, por isso, ele sempre incentiva que a gente tem que praticar tão somente nos dias que a gente come. Tem algum dia que a gente não come? Aí é que tá, né? Suzuki foi um professor lá do Japão que desenvolveu toda uma metodologia de ensino e há uma metodologia fascinante. Eu, como uma professora Suzuki, me apaixonei por essa proposta de ensino e um dos pilares dela é essa constância da repetição, do estudo, da dedicação. Então, assim, estudar tão somente nos dias que você come, praticar um pouquinho que seja, mas tem que ser todos os dias. Outra coisa muito importante que às vezes a família e as pessoas que moram com você não entendem, mas é bem legal e é legal você também entender isso, para você se valorizar. É preciso reconhecer que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Não é do dia para a noite que você se torna um virtuoso. Não é, mas é importante que você valorize o seu esforço. Cada evolução pequenininha que você está tendo, não importa, é uma evolução. E isso também vem da abordagem suzukiana. Ele sempre diz que a gente tem que valorizar o nosso esforço. Mais do que o resultado alcançado, é o esforço em alcançar aquele resultado. E você precisa também se valorizar. Porque quando a gente começa a querer tocar um instrumento, vai acontecer aquele momento da frustração, em que você vai começar a ficar nervoso, porque você não consegue,
porque você tenta e não consegue. Então vem o nervoso, vem a vontade de parar, vem a vontade de desanima, dá aquela frustração. E aí que é preciso a gente ter a persistência, a paciência e a dedicação para com o estudo. Até porque, galera, olha, eu preparei uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Essas são as 4 fases que a gente passa quando a gente começa a aprender, na aprendizado de qualquer habilidade. E a música, como uma habilidade, passa por essas mesmas 4 fases. O que são? Até então, quando você decide que você quer começar a tocar e você vai lá e procura começar a fazer aula daquele instrumento que você curte, você nem tinha ideia, você era completamente inconsciente da sua incompetência. Você nem fazia ideia do que você não conseguia fazer, porque você não tinha tido a oportunidade de experimentar, de tocar aquele instrumento. Então, todos nós temos essa primeira etapa aqui, onde nós estamos inconscientes da nossa incompetência. Daí a gente começa a fazer aula, certo? Pronto. Tá! A gente começa a ficar consciente da nossa incompetência. Aí a gente fala, ai meu Deus! E aí entra a persistência, a dedicação, a concentração diária. Por quê? Persistindo na repetição, no foco do estudo, na meta que você quer alcançar, e insistindo, você passa para a terceira fase, que é a fase onde você se torna consciente da sua competência. Você consegue. Isso é muito legal. Você fala, eu tô conseguindo fazer. Eu estou consciente que agora eu sou capaz. E daí tem uma galera que para aqui e acha que essa fase tá excelente, é a fase ótima. Não é a fase ótima. A gente tem que continuar estudando, continuar praticando, porque a fase ótima de quando uma habilidade está realmente construída é quando você volta a ficar inconsciente novamente, mas agora competente. Você nem pensa como que você faz, você simplesmente faz. Para pra pensar na sua vida, é assim em tudo. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, isso pra mim era muito claro. Eu, quando fui aprender a dirigir, eu tinha que ficar olhando pro meu pé, eu não sabia trocar a embreagem sem olhar pros pés ali. Eu tinha que ficar pensando como que fazia isso. E de repente, quando um dia eu menos me dei conta, e eu tava lá dirigindo, trocando as marchas numa boa, e ainda é assim, sou completamente inconsciente e faço, sou competente. É tudo assim, qualquer habilidade que a gente desenvolve. Quando você é realmente bom numa coisa, você fica inconsciente de novo, você nem pensa mais. Você simplesmente consegue fazer. Daí que isso aqui é para nos animar, para nos motivar, porque você vai saber que você vai passar por essas etapas aqui. E não pare aqui, não pare na terceira, quando você estiver praticando. Não ache que tá bom quando você tá sabendo, conseguindo fazer tudo. Não tá bom ainda não. Mantém seu foco no estudo, porque você tem que conseguir fazer sem pensar como você está fazendo. Aí a sua habilidade está realmente legal. Por isso, é preciso criar um cronograma de estudo diário. Eu te daria uma dica assim que eu aprendi com um professor chamado Eric Raymond Paes. E no caderno de saxofone dele, ele traz uma sugestão de planejamento do seu estudo, que é bem bacana, assim. Eu achei muito valorosa. Ele traz que pegue o tempo que você tem disponível diário, se for 20 minutos, ok. Se for 1 hora, ok também. Não importa, pega aquele tempo que você tem diário de prática e divide ele em 4 partes, ok? 20 minutos de estudo. Então você vai fazer 5 minutos para uma parte, 5 para outra, 5 para outra e 5 para outra. O que ele parte do princípio? A primeira parte é a parte do aquecimento. No aquecimento é a fase onde você vai repassar aquilo que você já dominou, que você já entendeu, que você já consegue fazer no seu instrumento e que você não pode deixar esquecer. Você tem que estar mantendo ativo lá todo dia, você tem que repassar aquilo. Cada instrumento tem os estudos, tem as habilidades que tem ali que está repassando, o professor sempre orienta. Então, aquela primeira fase é para isso. Na segunda fase, os próximos 5 minutos no nosso exemplo, na segunda fase, você tem que repassar coisas que você já consegue fazer, mas que você sabe que não está 100% dominado. Você está conseguindo, mas pode ficar um pouquinho melhor. Então, dedica 5 minutos para isso, para aquilo que você pode melhorar. Passou os 5 minutos? Vai para a terceira fase. A terceira fase, você vai estudar aqueles exercícios, aquelas peças, aquelas passagens onde você sabe que você não consegue. É aquela que vai te dar frustração, vai te dar um nervoso. E galera, vai dar. É verdade, dá. Então, se dedica naqueles próximos 5 minutos para isso, para repetir, buscando conseguir isso. E assim, ó, seja bem prático. Você não vai alcançar num único dia o resultado esperado. Não é nessa terceira fase do estudo aqui, naquele dia que você vai ficar top e a coisa vai ficar pronta. Não é. Mas tenha uma meta de estudar aquele tempo nisso.
E fazendo isso hoje, fazendo esse pouquinho amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois, você vai ver que ao longo de um mês você consegue, você adquiriu habilidade naquilo que você não conseguia. E isso é bem bacana. E a última fase que ele pede pra gente fazer, então 5 minutos em cada, né? No caso de 20 minutos que você tem pra estudar, os últimos 5 minutos é a conclusão do seu estudo, é o fechamento. É ali que você vai tocar as coisas que te dá prazer, as coisas que você curte. Eu sempre digo para os meus alunos que existe uma grande diferença entre estudar e tocar. Porque estudar pressupõe disciplina, pressupõe você brigar com você ter um foco, uma meta e fazer coisas que não são tão prazerosas, mas que são importantes. Você tem consciência que são importantes. Agora, tocar são coisas que você já curte, que você já faz com facilidade e que te dá prazer, porque também não é legal você ficar só sofrendo no estudo. É legal você sentir prazer, entendeu? E essa última fase é pra isso, é pra você sentir esse prazer na hora de tocar. Por isso essa sugestão de planejamento do estudo que o Eric Raymond Pais traz, eu achei fantástica e gostaria de compartilhar com vocês aqui, porque achei bem bacana. Ele parte do princípio que a gente tem que criar uma rotina de prazer no estudo. Criar o hábito de estudo de uma forma que não seja penosa, de uma forma que seja construtiva. E para isso também você precisa ter sempre um foco, uma meta a ser alcançada. Não é legal a gente estudar e praticar o instrumento em casa como um papagaio, que faz as coisas porque ele faz e alguém repete para ele, papagaio, daí ele fica escutando aquilo lá e daí ele repete, acabou. Ele não tem a menor consciência do que ele quer alcançar. Nós não somos papagaios, né? Então, a gente precisa ter sempre uma meta, um objetivo. O que eu quero alcançar nessa peça? Quando você estiver fazendo as 4 fases lá da organização do seu estudo, aquele tempo na terceira fase que você tem que alcançar uma coisa que você não consegue ainda, é preciso que você seja capaz de nomear. Você tenha uma meta, um objetivo. Você fala, eu preciso alcançar uma melhora no ritmo. Ou eu preciso conseguir fazer esse dedilhado que eu tô fazendo errado. Ou eu preciso conseguir afinar melhor meu instrumento, ele não tá bem afinado. Ou eu tô fazendo essa levada rítmica errada. Enfim, você precisa saber exatamente qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. Porque aí sim você consegue transformar o estudo em algo prazeroso, porque você se autoavalia, você autodiagnostica como que tá indo como que está o seu desenvolvimento, como que você está se desenvolvendo no instrumento. Por isso, jamais tocar como um papagaio, mas buscar esse foco, né, junto do seu professor, o que eu tenho que melhorar. E ter a consciência e a resiliência que não é num único dia que vai alcançar aquele resultado 100%, tá? Lembre sempre que o comprometimento bate o talento. E aí, de novo, a gente cai no que o Suzuki defendia e eu concordo plenamente com ele. Toda habilidade, todo talento é uma habilidade construída e construída pela frequência, pela rotina. Não adianta nada você ser um talentoso, você tem uma facilidade para aprender, mas você não estuda, você não pratica diariamente. A sua habilidade, ela vai definhando, você vai esquecendo dessa habilidade. Ela não vai aflorando. Ao contrário, se você é uma pessoa consciente disso, se programa, organiza aquele pouquinho de tempo diário que você tem, tempo livre, para se dedicar ao estudo, um pouco hoje, um pouco amanhã, e mais um pouco, quando você vê, você construiu uma linda habilidade no instrumento que você tanto deseja e tem aquele sonho de tocar e de fazer som com seus amigos. Isso é muito bacana mesmo. Aliás, aí vai uma outra dica, né? Cria um ambiente musical, assim, se rodeia de pessoas que vibram, que acreditam no que você acredita, sabe? Procura por amigos, talvez amigos músicos, comunidades de músicos na rede social. Tenta encontrar, se aproximar de pessoas para fazer som, para ter uma banda entre amigos. Esse círculo também de pessoas que acreditam na música como um veículo de expressão, de transformação do mundo, né? Da própria transformação. Se cerca dessas pessoas. É muito legal quando a gente encontra pessoas que acreditam no que a gente acredita também. A gente não fica nadando contra a maré, né? E existem essas pessoas, é só a gente começar a procurar. Mais uma dica que eu daria é: comece a escutar repertório do teu instrumento. É essencial que a gente conheça as possibilidades de instrumentação, assim, do que o nosso instrumento possa fazer, né? A gente tem que ter referência auditiva daquele instrumento. E às vezes a gente não tem, a gente gosta,
Mas a gente não procura música instrumental, não procura referência de grandes performances, né, performers, né, músicos daquele instrumento, o que eles fazem, o que eles fizeram, pesquisa a história deles, começa a realmente imergir nesse universo do teu instrumento que você quer. Pesquisar cada vez mais, porque a gente tem que ter consciência que o músico é um eterno aprendiz. Você nunca vai parar de aprender, nunca, porque tem tanta coisa, a literatura musical é tão vasta, é tão ampla, que, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais você aprende, mais você vê um universo que vai além, né? A música é uma arte, assim, e não há, você vai sentir isso, há sempre mais para aprender e sempre para enriquecer a tua performance. Então, buscar conhecimento, buscar a alfabetização musical, buscar... E assim, eu não digo um conhecimento superficial sobre notas, sobre as figuras musicais, uma certa compreensão sobre a divisão, como que eu faço a leitura. Não. Se aprofunda nos conhecimentos que envolvem a música como linguagem, que envolvem os conhecimentos de notação musical, de percepção, de harmonia, de história da música. Quanto mais você entende a música como linguagem, quando você entende os fundamentos, os elementos que estruturam a música como um todo, você amplia a sua performance, né? As suas possibilidades com aquele instrumento. O conhecimento teórico aprofundado só vem a contribuir para alavancar a sua performance. Então, uma vez que você decidiu, eu quero tocar, como é que eu faço? Eu quero isso. Você tem que ir comprar um instrumento. Você tem que ter o teu instrumento em casa. Talvez tem pessoas que falam, mas eu não tenho condição de comprar o instrumento agora. Existem alternativas. Tem escolas de música, por exemplo, que liberam, que tem a opção de você ir lá e horários com as salas disponíveis, os instrumentos lá da escola para você usar, para você estudar. Então, corre atrás, vai ver essa oportunidade, vê se concilia com os seus horários disponíveis para você estudar. Eu já soube também de pessoas que alugam instrumentos para estudo. Aqui na minha cidade, eu não sei onde acontece isso. Eu não sei, na verdade, eu nunca vi isso aqui na minha cidade, na minha região. Mas já soube de pessoas que têm essa possibilidade de alugar instrumento para estudar. Mas o fato é, você tem que ter um instrumento para criar essa rotina e essa disciplina de estudo que, lembra, não tem que ser penosa, ela tem que ser prazerosa. Você tem que sentir que você está construindo, evoluindo, porque não tem nada mais arrepiante de que você vê o som acontecendo, aquele seu esforço rolando, aquela dor, doía a mão e agora não dói mais e tá rolando. E o melhor, você chega e toca com seus amigos, eles curtem, aumenta a sua interação social, aumenta o seu convívio social e aumenta a sua realização pessoal mesmo, a sua satisfação. Isso é muito bacana. Então, não há como fugir. Você decidiu tocar, você quer começar a tocar, por onde eu tenho que partir? Eu tenho que partir da consciência de como me organizar, como ter uma auto-organização para essa prática diária acontecer. E lembra, pode ser que você dê desculpas para si próprio e fale, mas eu não tenho tempo para praticar diariamente. Isso é desculpa, gente, porque você tem que parar para pensar se você quer ou não quer. E talvez você não quer aprender o instrumento agora, e tá tudo bem também se você não quiser aprender efetivamente, mas na hora que você decidiu que você quer aprender, galera, é começar a se dedicar. Eu não tô falando que você tem que ter 2 horas diárias, 3 horas diárias, que seria excelente. Mas não, essa não é a nossa realidade. E eu sei que a realidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro. Então, eu tenho 20 minutos antes de entrar no meu trabalho, antes de sair para trabalhar. São esses 20 minutos diários que vão fazer a diferença. E fazem diferença, viu? Fazem muita diferença. Chega de procrastinar, chega de desculpas. É só você se organizar, dá pra organizar e você vai colher resultados muito prazerosos, de verdade. Outra coisa que eu costumo falar com os meus alunos, mas eu vou ter que estudar todo dia, até de domingo. E nas férias? E quando eu tiver de férias também? Daí vai a fala do Suzuki, que pra mim é essencial. Você deve praticar somente nos dias que você come. Você come de domingo? Mas por que eu preciso fazer isso? Mas você quer desenvolver uma habilidade ou não? Você quer pegar teu instrumento e sair tocando lá na igreja? Sair tocando com a tua turma, na banda? Você quer ir pra um barzinho? Você quer fazer um luau com os amigos? Quer pegar de sábado no meio de churrasco e sair tocando? Você quer, não quer? Então, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. É só criar uma organização.
Ah, gente, esqueci de falar uma coisa, uma dica super importante também. Ó, não fuja das apresentações musicais. Tem vários alunos, inclusive alunos meus já, que quando fala-se de apresentação musical, de se expor em público, sentem um pavor, um pânico e falam, não vou me apresentar de forma alguma, não quero isso. Galera, é uma visão errônea, assim, sabe? Porque, na verdade, eu entendo também, o medo de se expor em público vem, às vezes, de uma vergonha mesmo, da pessoa mais tímida, que tem vergonha de estar ali como centro das atenções, mas você pode ver essa exposição de uma outra forma. Você pode ver que você está compartilhando com amigos na plateia aquilo que você tem de mais lindo que você construiu. A música, ela é de certa forma divina, ela é um veículo de transformação energética, né? A gente sublima as pessoas, a gente sublima o ambiente que a gente está de acordo com a música que a gente leva para elas. Então, assim, estar na posição de levar essa transformação, essa sublimação até os outros é um privilégio. Só que às vezes você nunca tinha parado para pensar nisso. E aí você só se sentia, assim, atacada, exposta acima do palco. Às vezes acontece isso, especialmente na música erudita, né? A música erudita é um círculo onde tem-se a impressão que ao se expor, ao se apresentar, você está correndo risco. E eu digo isso como experiência, porque eu também já passei por essa fase. E já criei vários bloqueios com isso. E eu sei como é que é, eu realmente entendo. Mas a partir do dia que me falaram dessa outra forma de encarar a apresentação, e eu falei, poxa, é verdade, isso é bonito, isso é realmente um privilégio, sabe? Considerar que você tem nas mãos o privilégio de levar algo positivo para as pessoas. Isso realmente é sensacional, por isso não se priva das apresentações, vai te fazer tão bem. Mas assim, é preciso você ter clareza de algumas coisas, algumas dicas que também são bem importantes. Não se exponha em público com algo que você sabe que você corre o risco de errar. Você não precisa disso. Às vezes acontece esse erro assim no ensino musical e é bem mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente tem uma rotina de aprendizado onde a gente estuda uma música para apresentação e aí a gente vai lá e se apresenta aquela música. Você estudou aquela música que estava num nível de habilidade técnica muito próximo do que você ainda estava amadurecendo. Então você sabe que é uma música desafiadora para você. Você sabe que às vezes você acerta, às vezes você erra. E aí você leva essa música para cima do palco e aí junta a tensão, a ansiedade, aquela expectativa, aquela vontade de fazer certo, aquele nervosismo que bate e desconstrói o teu domínio técnico. Então é aí que eu hoje em dia tenho cada vez mais refletido do perigo de você se expor a um palco, a um público, com algo que você sabe que não está 100% dominado. Não cometa esse erro, sabe? Não permita que as pessoas cometam esse erro com você também. Porque às vezes você, até então como aluno, não tinha refletido sobre isso. Mas eu comecei a refletir, porque a minha experiência é essa. Por exemplo, quando eu ia fazer e participar de recitais de piano, recitais eruditos, eu fui criando um momento de tensão, assim, que ficando cada vez mais preocupada, mais travada. E se eu errar, e o que essa plateia vai acontecer? Eu jamais pensava que eu estava compartilhando uma coisa gostosa com os músicos. Pelo contrário, eu sentia que eu estava num centro ali de atenção e que poderia dar de errado. E, galera, dá errado. Você fica nervoso, você tropeça, você desconstrói a sua performance. E quando eu ia me apresentar em ambientes mais populares, quando eu ia tocar em cerimônias de casamento, quando eu ia tocar em jantar, um ambiente muito mais descontraído, onde as pessoas não estavam 100% focadas em mim, e às vezes tinha muito mais gente me assistindo do que no recital clássico de piano. Enfim, quando eu estava nesses ambientes, eu sentia o maior prazer de tocar e não me preocupava de forma alguma se ia dar certo, se não ia dar certo. Daí eu comecei a refletir, por que tá acontecendo isso? Qual que é a diferença? Por que eu fico com tanta preocupação, com tantas travas num recital clássico e numa apresentação mais informal, onde tem, sei lá, 500 pessoas me assistindo? E assim, pensa, num ambiente de uma cerimônia de casamento, algo muito sério, porque é o casamento, né, de uma pessoa, de um casal, é o sonho, é o momento, assim, sagrado deles. Eu não posso me dar o luxo de errar também e isso ficar marcado.
E de certa forma, tendo todo esse peso, essa responsabilidade, eu não me tensionava e não me tensiona. Foi daí que eu refleti. Por quê? Porque eu tenho certeza que o repertório que eu toco nos casamentos tá muito abaixo do meu nível técnico, do nível que é desafiador pra mim. Eu sei que eu sei. Eu não tenho dúvidas que eu sei tocar aquilo, que é muito fácil pra mim, entendeu? Então, se expor, foi daí que eu tive essa cara. Se expor em público com algo que você sabe que pode dar errado, é complicado. Você sabe que você tá correndo risco, entendeu? E é esse saber aí que vai pegar e que vai fazer você desconstruir sua performance na hora do nervoso. Por isso, lembra, eu sempre digo com os meus alunos assim também, né? A gente tem níveis de evolução, de amadurecimento muscular, de amadurecimento técnico, de domínio técnico e muscular mesmo. Quanto mais a gente vai evoluindo, vai avançando as etapas de domínio técnico, tudo que está abaixo disso aqui, você vai ver que você executa com facilidade, com muita facilidade. Você vai entender isso quando você começar a estudar. Só que tudo que tá pra cima, não. Aí você tem que ficar estudando pra conseguir dominar esse sobe mais um nível. Então aquilo já ficou pra baixo, já aquilo já é mais fácil. E você estuda pra subir mais um nível. E isso é infinito, como eu falei agora há pouco. Não se exponha em público com músicas que tá nesse nível aqui. Se exponha em público com músicas que tá no nível que você domina, que você vai com confiança, que você faz com prazer, que você sabe, que você faz ali, entendeu? Essa dica foi essencial pra mim e é o que eu tento aplicar em mim para tirar as travas que foram construídas ao longo da vida e eu não fui percebendo, os professores que estavam me orientando também não percebiam isso que foi surgindo, não sabiam o que acontecia, não era intencional, mas enfim. Então, isso eu pratico com meus alunos. Não se exponha com músicas que você sabe que você corre o risco de errar, entendeu? E se vale uma última dica aqui não seja um rabo de foguete. Não seja aquele aprendiz que faz e fala, uau, eu vou agora estudar todo dia mesmo, me organizei, eu vou estudar, tá aqui e tal. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o foguete, ele sobe com tudo. E ele começa com aquele gás total, só que ele não consegue se sustentar lá em cima. E aí, ele também cai com tudo. E acabou. Quando aconteceria isso? Quando começam a vir as dificuldades, os momentos que você tem que ter persistência no seu estudo. Lembra, devagar e sempre. Todo dia um pouquinho, vai ter momentos desafiadores, vai ter momentos que você vai falar, nossa senhora, mas é nesses momentos aí, que já estão previstos que eles vão acontecer, que você não pode ser um rabo de foguete, você tem que ter persistência, resiliência, para alcançar o teu foco, tá bom? Se você estiver aí começando a tocar e tá começando a sair um som legal, você tá curtindo, se filma, manda pra mim, deixa aí acho que nos inbox dá pra enviar, envia pra mim, eu quero ver como é que tá indo, compartilha com a gente, compartilha nas suas redes, vamos criar essa comunidade de músicos que se ajuda, que se incentiva, que não se desanima, que deixa a coisa rolar e deixa a coisa acontecer. Mais uma dica, galera. Crie o hábito de se filmar no estudo, de se gravar o seu estudo. Isso é muito legal e quase nunca a gente faz. E quando a gente faz, dá uma sensação de aversão. Você fala, não sou eu. Não sou eu não tô fazendo isso, não é esse o som que eu tô tirando. Acreditem, a gente não costuma se ouvir. Isso é muito louco, mas a gente não costuma ter a real sensação do que está soando. Por isso, se gravar durante o estudo, além de te preparar para a apresentação, porque de certa forma tem aquele 1, 2, 3 valendo, vamos ver, além disso, faz você começar a ter o hábito de realmente escutar o que está soando, o que está saindo. Isso é uma dica poderosa e muito importante e muito pouco praticada. Quando a gente realmente se põe nessa sensação de gravar, de se filmar, é como se você tirasse o seu ouvido daqui, né? E colocasse ele lá como o ouvido de um espectador. E aí você consegue ver a sua imagem, a sua expressão corporal, o que você faz, se está condizente com o que você está estudando, se precisa daquela movimentação ou se precisa de mais movimentação para realmente soar. Você começa a avaliar se o som que você está tirando tá realmente bom ou não, e tenha certeza, a primeira sensação vai ser de aversão. Você vai falar, não acredito que eu tava tocando assim.
É impressionante como no começo a gente não tem a capacidade, não tem mesmo, e eu digo a gente porque eu passei por isso e tem que passar por isso até hoje, a gente tem que se gravar, porque quando a gente está num processo de amadurecimento de uma música, a gente não tem a capacidade de realmente avaliar e ir acompanhando como que ela está soando. Você precisa se colocar nessa condição de gravar, de se autoavaliar, isso é muito legal, você vai ver o quanto isso vai contribuir para uma melhora do resultado sonoro que você está tendo. E veste o chapéu da apresentação, sabe? Eu costumo dizer para as minhas alunas de piano, para as meninas, por exemplo, se você vai se apresentar com um salto, coloca o salto, coloca a sandália, o salto que você vai usar no dia da apresentação. Por quê? Parece que não, né? Mas quando a gente tá lá tocando piano todo dia, a gente tá com chinelinhos, ou tá com sapatilhas, ou tênis, sem salto, e tá pedalizando. Quando a gente vai pro palco de salto, tudo muda. E muda mesmo! É uma questão física de você tá com o pé assim, de repente tá com o pé assim, né? E aí pedalizar é um pouco mais chato. Então assim, se prepara pra apresentação vestindo o chapéu da apresentação, sabe? Se coloca naquela energia, naquele momento, já se imagina isso em casa, constrói esse ambiente da apresentação em casa. Isso também é muito válido e já te prepara para aquela expectativa. E ó, tenha certeza, friozinho na barriga vai dar, nervoso vai dar. Não tem como você ir para apresentação e não sentir aquele friozinho na barriga, sabe? Que nem eu falei quando eu vou me expor em casamentos, em cerimônias, em eventos mais populares, não dá nervoso. Não dá nervoso, mas dá friozinho na barriga, dá aquela ansiedade. Isso não tem como, isso vai dar. E tem que dar, porque não é um dia normal, sabe? Você não levantou e foi, sei lá, almoçar fora. Não, é diferente, é um momento diferente. Quantas vezes no ano você tem a oportunidade de estar em cima de um palco? Não é comum. Então, não tem. Tem professores que falavam assim pra mim, quanto mais você tocar, menos dá nervoso. Mentira. Nervoso dá do mesmo jeito e vai continuar dando, dá sempre. O que vai mudar é a capacidade que você vai ter de controlar o seu nervoso, porque você sabe que você domina aquilo. Então vai bater o frio na barriga, vai bater o medo, vai bater aquela coisinha assim, meu Deus, será que eu posso fugir? Será que eu não posso? Mas vai bater aquela coisa assim também. Não, eu quero compartilhar isso, eu quero ter a sensação do prazer, de ver as pessoas felizes, e delas me transmitir essa felicidade, isso volta pra gente num prazer enorme. Então você vai ter essas duas coisas dentro de você e aí vai aumentando a sua capacidade de falar, eu quero, eu vou, porque você sabe que você é capaz, porque você tem certeza que aquela música você domina. O nervoso não vai te deixar, galera, não vai te deixar. Mas você controla, ele não desconstrói o seu domínio técnico, por quê? Porque aquela peça tá muito abaixo da sua capacidade técnica, entendeu? Essa é a minha dica pra vocês hoje. Se vocês gostaram, curte aí, se inscreve no nosso canal. Se vocês têm relatos pessoais, assim, do desafio que é criar essa rotina no ambiente familiar, de conseguir ter aqueles momentos, se quiser compartilhar essa história comigo, eu vou ficar muito feliz, porque é gostoso a gente trocar essa experiência. Então escreve aí nos comentários também. E se eu puder ajudar de alguma forma, manda ver, escreve aí, não hesite em nos escrever, tá bom? Acompanhe lá no Instagram, no nosso YouTube e a gente se encontra aqui. Até os próximos